Estou aqui para apresentar o trabalho que tem como título Práticas Docentes, conteúdos do oitavo ano do ensino fundamental, da disciplina Práticas Pedagógicas 2, do curso de Matemática Licenciatura da Universidade Federal de Alagoas. Os componentes do grupo são eu, Adriano Nascimento, Clarice, Cláudio, Elisabelle e Esterline. O objetivo do trabalho é sintetizar a abordagem da teoria matemática nas aulas de educação básica, focando em pontos importantes, como os conceitos e procedimentos matemáticos, além da indicação de um recurso didático para a fixação do conteúdo. Então, nessa apresentação, vocês irão ver a abordagem, né, de uma aula, juntando esses dois focos, né, os conceitos e procedimentos matemáticos e a indicação de um recurso didático para a fixação do conteúdo que será abordado. Então, partindo dessa perspectiva, sobre a aula a gente tem as seguintes divisões. Temos, primeiramente, o conteúdo matemático que está sendo trabalhado, que são medidas de tendência central e de dispersão. A habilidade da BNCC que está sendo trabalhada é a que tem o código EF08MA25. Eu vou ler aqui para vocês o que diz essa habilidade. É obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística, a média, a moda e mediana, com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela amplitude. Então, vamos ver esses conteúdos. E a unidade temática trabalhada é a probabilidade estatística do ano escolar, oitavo ano. Então, iniciaremos com a teoria matemática, o conceito. Nesta parte da aula, abordaremos o conceito matemático e suas propriedades, caso houverem. E aí, para iniciar, temos aqui o conceito, né? Onde as medidas centrais de dispersão, elas são utilizadas para identificar valores representativos ou centrais em um conjunto de dados. E aí, essas medidas centrais, elas são divididas em algumas, que foi a citada na habilidade da BNCC. Entre elas, a gente tem a média aritmética, né, mais conhecida como média também, onde ela é a soma dos valores atribuídos à variável dividida pela quantidade de valores adicionados. E o que isso significa? A gente tem aqui a representação, né, desse cálculo, onde MA significa a média aritmética. Isso daqui vai ser igual a soma dos valores dividido pela quantidade de valores, ok? Então, para ficar um pouco mais claro, eu trouxe aqui um exemplo para a gente conseguir aplicar esse conhecimento. Então, o exemplo diz o seguinte: verifique as medidas das alturas, em centímetro, de algumas jogadoras de handebol do time brasileiro e calcule sua média. Então, nessa tabela aqui azul abaixo, a gente tem 8 alturas das jogadoras do time brasileiro, né? Essas alturas, elas são dadas em centímetro. E o que significa calcular a média aritmética? É a gente justamente somar os valores dessas alturas, todos os valores, e dividir pela quantidade. Quantas alturas a gente tem aqui? Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vamos somar essas medidas, né? Essas alturas e vamos dividir pela quantidade, que seria 8. Então, a média aritmética aqui, representada na fórmula, é dada pela seguinte, onde a gente vai ter 176 mais 173 mais 179 mais 174 e assim posteriormente, como vocês estão vendo. Então, a gente vai somar todos esses valores, que são as medidas das alturas das jogadoras, e vamos dividi-lo pela quantidade de jogadoras, né? Pela quantidade de alturas. Então, a soma total deu 1.388 dividido por 8. E isso, ao realizar essa divisão, a gente tem que a média da altura dessas jogadoras é de 173,5 centímetros. Então, a média, né, da altura das jogadoras está nesse, nesse valor, ok? E aí, passando para o próximo conceito, a gente tem a moda, que é outra medida de dispersão. Só um instantinho. Isso, medida de dispersão. Então, a moda, ela é o valor que ocorre com maior frequência. Isso significa que é o valor que se repete mais vezes em um conjunto de valores. E esses conjuntos, eles podem ser uma moda, né? Em um conjunto de valor, a gente pode ter uma moda, podemos ter duas modas, e aí vai variar. Então, se ele tiver uma moda, ele pode ser chamado também de unimodal, se tiver duas, bimodal, se tiver três, trimodal. E se ele não tiver nenhuma moda,
É quando os valores ele têm a mesma frequência, certo? Então, para exemplificar, esse daqui trouxemos outro exemplo, onde fala o seguinte: um professor ele registrou as notas de seus alunos em um teste. Os resultados foram 6, 8, 7, 9, 6, 6, 8, 10, 7, 7. Qual é a média, perdão, qual é a moda das notas da turma? Então, pela definição, a gente sabe que a moda é o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto, certo? O valor que mais se repete. E aí, como eu falei, a gente pode ter uma moda, pode ter duas modas. Então, nesse exemplo aqui, ao analisarmos, percebemos que o número 6, né, a nota 6 e nota 7, elas se repetem igualmente, ambas repetindo 3 vezes. Então, a gente tem que a moda das notas desses estudantes é 6 e 7, ok? Esse exemplo aqui, ele é bimodal. Isso significa que tem duas modas, certo? Os valores que mais se repetem, 6 e 7. Outro conceito é a mediana, onde ela fala que é o valor central de um conjunto com a quantidade ímpar de valores que estejam organizados em ordem crescente ou decrescente. Caso o conjunto tenha uma quantidade par de valores, a mediana é dada pela média aritmética dos dois valores centrais. Então, para poder simplificar isso, né, trouxe aqui o exemplo, onde ele diz que o Alan, ele anotou a idade de seus amigos na tabela abaixo. Qual a mediana da idade dos seus amigos? Primeiramente, a gente vai analisar as idades desses amigos, né, dos amigos de Alan, e vamos ver que a quantidade de idades, né, de amigos é ímpar ou par. Se for ímpar, vai ser um pouco mais fácil, né? Porque aí é só a gente colocar em ordem crescente, como está aqui. Então, a gente vai partir para o que tem menor idade para o que tem maior. Então, vamos ter 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, como tem a sequência aqui. Então, ao analisarmos essa sequência, percebemos que o número central é justamente o 13. Então, 13 é a mediana da idade dos amigos de Alan, certo? Porém, se a quantidade de amigos fosse um número par, a gente ia pegar os dois valores centrais, iríamos tirar a média aritmética desses valores para poder descobrir a nossa mediana, ok? Como aqui o número ímpar, a gente só fez esse processo. E aí, para finalizar os conceitos, né, agora a gente vai entrar nas medidas de dispersão, e no caso a gente estava vendo as medidas centrais e agora de dispersão. Elas indicam como os valores de um conjunto de dados eles estão distribuídos em relação à média ou entre si. Então, entre eles a gente tem a amplitude, que é justamente a amplitude de um conjunto total de valores, ela é calculada fazendo a diferença entre o maior valor e o menor, certo? Então, para exemplificar, né, vamos utilizar o exemplo anterior, onde, utilizando aquela tabelinha, ele pede para a gente calcular a amplitude das idades dos amigos de aula. Então, o que é que a gente vai fazer se a amplitude é a subtração do maior valor pelo menor valor? A gente vai pegar o amigo que tem a maior idade, que no caso aqui seria o 15, e diminuir pela que tem a menor, que seria o 11. Então, vai ser 15 menos 11, 4. Então, a amplitude das idades dos amigos de aula é igual a 4, ok? E aí, para contextualizar, trouxemos aqui esse exemplo, onde ele fala que uma família ela está organizando suas finanças mensais para planejar os gastos e economizar. Eles registraram as despesas mensais com o supermercado durante 5 semanas, conforme indica essa tabela. Então, a gente tem que a primeira linha, ela indica a semana, né, e a segunda, o gastos. Então, na primeira semana, essa família gastou 250, na segunda semana, gastou 300. Na terceira semana, gastou 275. Na quarta, 380. E na quinta, 295. E aí, quais são os nossos questionamentos? É para a gente poder calcular o gasto semanal, né, que essa família teve com o supermercado, o gasto central, ou seja, o gasto mediano registrado durante essas 5 semanas, e se houver uma moda, a gente vai calcular qual é o gasto que aparece com maior frequência e qual foi a variação dos gastos entre a semana de maior despesa e a de menor despesa, ok? Então, vamos aplicar os conceitos anteriores para poder resolver essa situação, problema contextualizado. Então, a primeira delas é, né, para a gente calcular o gasto médio, a média aritmética. Então, a gente vai pegar todos os valores dos gastos de cada semana e iremos somar. E depois dividir pela quantidade de semanas, que nada mais é do que 5. Então, realizando essa soma, a gente tem 1.500 dividido por 5. E a média de gasto que essa família teve foi de R$ 300.
por semana, tá? E aí, a segunda questão pede para a gente calcular o gasto central, né? Como há cinco valores, um número ímpar, a mediana é o valor central. Isso significa que é R$ 280 a mediana dessa família. E aí, na terceira questão, como todos os valores aqui são únicos, não se repetem, a gente não tem moda, certo? Então, aqui, ó, não há moda. Para ter uma moda, é aquele número de frequência que mais se repete em uma sequência. Nesse caso, não tem repetência, certo? São valores diferentes. E já a amplitude é a diferença da despesa maior para a menor despesa. Então, vamos analisar aqui qual é a despesa maior. A gente tem que a maior despesa foi feita na quarta semana, eles gastaram R$ 380, e a menor despesa foi justamente na primeira semana, gastando apenas 250. Então, a gente vai fazer a subtração desses dois valores e vai dar 130. Então, 130 é a amplitude dessa família, dos valores que foram gastos dessa família, ok? E aí, para finalizar essa apresentação, essa aula, temos um jogo para fixar esse conteúdo. E aqui trouxemos um pouquinho do materiais dos jogos, né? Suas peças e tabuleiros. Então, na figura 1, a gente tem algumas peças do jogo. E como é que funciona o jogo? O seu objetivo é justamente fixar esses conceitos de média, mediana, moda e amplitude, aplicando em situações desafiadoras de forma lúdica. Então, quais são os recursos necessários? Cartas enumeradas, né, com valores entre 1 e 100. Então, aqui na imagem ao lado, temos apenas valores de 1 ao 15, porém é só uma ilustração, certo? Quando for aplicar, vai ser cartas seguindo esse modelo aqui com valores de 1 a 100. E aí também vai ser necessário uma tabela para que os estudantes anotem suas pontuações, um dado com 6 faces e as regras de jogo impressas ou vai ser explicada pelo professor. Aí na próxima página a gente tem as regras de jogo, que nada mais é do que. Primeira parte, vamos para a questão da preparação, né? Cada jogador ou grupo sorteia 5 números das cartas. Por exemplo, o número 8, 15, 23, 45 e 60. E aí eles organizam esses números em ordem crescente. Lembrando que a quantidade de jogadores pode ser de até 5 pessoas por grupo, tá? E aí, como é que vai funcionar? Após eles sortearem essas cartas, né, essas fichas aqui da figura 1, eles vão jogar o dado. Então, cada face do dado vai ter um comando. E aí, o número sorteado vai indicar a tarefa, né, o comando que aquele estudante deve realizar com os números sorteados. Então, se sair a face 1 do dado, eles vão ter que calcular a média. Se sair a face 2, eles vão ter que calcular a mediana, né, determinar. Se sair a 3, eles vão ter que identificar a moda, ou caso não exista, vão ter que falar que não existe. No 4, eles vão ter que indicar a amplitude daquele conjunto, né, das fichas que foram tiradas. Na fase 5, vai ter que escolher um comando para outro jogador resolver. Então, aqui é meio que um bônus, né? Ao invés de ele resolver, ele vai ter que escolher outro jogador resolver. E o sexto é justamente calcular todas essas medidas, a média, a mediana, a moda e amplitude. E a gente dá continuidade no nosso jogo. E como é que vai funcionar a pontuação? Cada tarefa resolvida corretamente vai valer 10 pontos. Então, a tabelinha que foi citada anteriormente é justamente para os estudantes terem controle dessas pontuações. E as respostas incorretas vai ser menos 5 daquele que ele possui. Então, o jogo ele vai ter 5 rodadas, e em cada rodada todos os jogadores refazem o sorteio de números. Então, pega os números e depois coloca lá para fazer um novo sorteio. E o vencedor é o jogador ou grupo com maior pontuação ao final das rodadas, né, vai vencer o jogo. Então, chegamos aqui nas considerações finais desse trabalho, onde ressaltamos, né, a importância de que os alunos compreendam os conceitos matemáticos abordados, seus procedimentos e aplicações da matemática no cotidiano. E aí, assim, né, tendo essa compreensão, o aluno ele vai ter um aprendizado significativo, desenvolvendo as competências e habilidades necessárias de cada conteúdo. Então, obrigado pela atenção, se você assistiu até aqui, e até a próxima. Olá,